Muito boa noite, gente. Tudo bem? Muito boa noite. Como é que vocês estão? Espero que todo mundo esteja muito bem. Estamos aí mais uma vez para dar continuidade aí à nossa playlist, o Evangelho no Lar. E como vocês sabem, aqui nesse canal, nessa playlist, né, a gente gosta de questionar as coisas. Então, normalmente a gente usa alguns livros base para começar a nossa reflexão, as nossas leituras. E a gente vai criando, como é que eu vou chamar? Uma conversa, né? A gente vai fazendo uma conversa assim, né? Vamos chamar assim, né? Levantando pontos que a gente acredita que sejam importantes e segundo a nossa percepção, claro, né? Mas aqui nessa playlist eu pelo menos defendo que a verdadeira espiritualidade é aquela que é apoiada no questionamento, né, o tempo inteiro, né? E eu acho isso muito legal. Então, apesar de a gente ter um cunho espírita, né, espiritualista, a gente procura na medida do possível questionar tudo. Por isso a gente usa aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, que é um livro base, gosto de chamar de livro base, né? A gente tem lido esse livro aqui, que também a gente está chegando no final agora, Cirurgia Moral, né? Pelo espírito do Lancelin, mais uma psicografia do João Nunes Maia. E a gente também usa esse livro aqui, Flor do Dia, né, do Sri Prembaba, que tem umas frases muito interessantes. Ao fundo a gente ouve a música Dreamland, do Johnny Easton. Está nesse site, no site Upbeat, que é um site onde você baixa músicas gratuitas, né? Pode ouvi-las à vontade. E esse é um artista que eu acho bem legal, né, para esse tema de meditação. E aqui do meu lado aqui, que já está bem, até um pouco forte demais, eu fiz o favor de acender um defumador. Um defumador aqui meio forte, brabo. Mas enfim, tá tudo bem, vamos lá. Vida que segue. Como vocês sabem, a gente mudou um pouquinho o formato, então agora a gente faz os minutos, 8 minutos normalmente eu faço de meditação e respiração, e a gente faz isso antes então de começar efetivamente a nossa prece. E cá estamos no momento da evocação dos nossos bons amigos. Aqui em cima de mim, vocês não conseguem ver, mas tem um gato preto, que é o Giló, que é o meu gatinho de estimação, macho, que é gente boa demais. E é isso, tá bom? Então vamos lá? Queridos bons amigos, mais uma vez estamos aqui presentes para realizar o nosso momento de prece, nosso momento de meditação. Que vós, os bons espíritos, estejam junto com a gente, orientando os nossos pensamentos e permitindo que nós possamos fazer da melhor maneira possível as leituras dos textos no dia de hoje. Ajuda-nos a compreender profundamente essas leituras e que possamos tirar delas o melhor possível para nós e para a nossa consciência. Se for do vosso gosto, que as consciências desencarnadas presentes, se por acaso aqui estiverem, que elas recebam as bênçãos maravilhosas de Jesus, eflúvios de vibração de paz, de amor, de tranquilidade, e que de uma maneira possam se juntar a nós nesse momento de prece. Agradecemos imensamente a oportunidade de estarmos mais uma vez aqui, e que Jesus abençoe a todos nós, que assim seja, graças a Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja, graças a Deus.
John Easton. Página 62, beneficência exclusiva. São Luís, Paris, 1860. É correta a beneficência quando é exclusivamente praticada entre as pessoas de uma mesma opinião, da mesma crença ou de um mesmo grupo social? A resposta é não. Pois é principalmente o espírito de seita e de grupo que é preciso eliminar, porque todos os homens são irmãos. Aquele que crê, o cristão, vê irmão em todos seus semelhantes, e quando socorre aquele que está necessitado, não lhe interessa nem crença, nem opinião, nem o que quer que seja. Estaria ele seguindo o preceito de Jesus Cristo, que diz para amar até mesmo aos inimigos, se rejeitasse o infeliz por ele ter uma crença diferente da sua? Portanto, que o socorra sem interrogar a consciência, porque se ele foi o inimigo da religião, será um meio de fazer com que ele ame, e repelindo-o, fará com que ele a odeie. Eu acho muito pontual e muito adequado, né, esse tipo de texto, né? Não tem nem que discutir, não fica rendendo o assunto, né? Não tem que discutir. Agora, se a gente pensa assim, mas o evangélico tem que gostar do católico, tem que gostar do umbandista, não sei o que lá, ou do candomblessista, ou do quem quer que seja, né, do crédito, mas todos eles são cristãos de um modo ou de outro, né? Com exceção de algumas seitas ou religiões explícitas, né, de matriz africana, por exemplo, às vezes ou matriz que seja oriental, né? Todos eles são cristãos. No Brasil praticamente é um país cristão, né? Quase que na totalidade é um país cristão. Então, se a gente for pensar que, por exemplo, né, se a gente for pensar em outras religiões de outros países, né, de outras culturas, aí a coisa fica mais doida ainda, né? E aqui no Brasil especialmente, né, a gente consegue se odiar por conta às vezes de opinião política, né? É um negócio maluco. E não estou dizendo que essas pessoas não têm razão né, não tenham razão de ter ódio. Não é isso. Ninguém pode tirar o direito delas de ter ódio, né? Ódio de outras pessoas por política, né? Porque é completamente razoável. Se isso te afeta a um ponto de você sentir ódio para o outro, ok, você sente ódio. Mas isso é feio. O problema não é esse, se é feio, se é bonito, porque quando a gente fala se é feio ou é bonito, a gente já está usando uma referência, né? Uma baliza, né? Alguém que disse, e aí provavelmente vem os preceitos cristãos embutidos, dizendo, olha, é feio odiar, é feio não amar, é feio, sabe? Então, assim, tirando o preceito ou não, o preceito cristão, independente da crença, é claro que a gente tem que pensar que não se trata de ser feio ou bonito. Trata-se apenas de a gente, obviamente, estar gerando uma vibração que naturalmente a natureza vai fazer com que ela volte para nós. Esse é o ponto. Então não é que é feio, não tem nada feio, é normal, natural você sentir ódio, é natural a gente sentir raiva, é natural a gente ter esse monte de limitações, de dificuldade que a gente tem, e está tudo certo. O
problema não é não sentir. O problema é o que você vai fazer com isso. Entende? Porque tudo aqui é vibração. O nosso universo é matéria em vibração, né? Então você tem desde de um miasma lá num plano etérico qualquer, né? Que é o que? Um espírito de baixa vibração que implodiu. Ou seja, você tem desde uma coisa etérica, que é energia condensada, passa pelos vermes, passa pelos minerais, pelos vermes, pelos seres vivos de modo geral, pelos orgânicos e inorgânicos, quer dizer, tudo é energia de certa maneira condensada. De certa maneira, o que eu quero dizer é num grau condensado. Então, tudo é energia. E aí quando você sente uma energia, você vibra pelo outro, uma energia densa, ruim, pesada, é natural que naturalmente a gente atraia para esse sentimento o polo contrário dele. Então, então, por exemplo, se eu vibro ódio, uma vibração que ninguém sabe muito bem qual que é essa frequência, mas se eu vibro ódio, e aí tem vários tipos de ódio, mas se eu vibro um ódio específico, enfim, naturalmente aquelas frequências que são pares dessa vibração vão se aproximar. E na maioria das vezes essas frequências pares do ódio são na verdade os motivos que vão fazer você sentir mais ódio ainda. Ou seja, é como que se você fosse na medida em que você faz um determinado tipo de coisa, você estivesse se especializando naquilo, entende? É como, sei lá, você subir na bicicleta uma única vez. Você nunca subiu na bicicleta, você sobe a primeira vez, você vai ter um grau de dificuldade tal. Na segunda vez um pouco menos, na terceira um pouco menos, na quarta um pouco menos, até que um dia você tem uma bicicleta. Você anda plenamente na bicicleta. Aí depois você já começa a andar sem as mãos na bicicleta. Depois você já começa a comprar todos os acessórios para andar de bicicleta. Ou seja, você vai na medida em que você vai se aproximando daquela realidade energética, naturalmente você vai ficando cada vez mais envolvido por essa energia, né? Então, a questão é essa. Não tem problema você sentir. O problema é o que você vai fazer com isso, né? Porque trazendo para o simples absoluto, né? Começa a brincar com fogo. Começa a brincar com fogo que você corre um grande risco de um dia se queimar, né? Então, eventualmente você brinca com fogo, ok, mas eu sei que é perigoso, eu sei que não é legal, eu sei que eu preciso dar um jeito de procurar outras coisas para me ocupar, obviamente. Por quê? Para eu, né? Tem coisa que não é legal mexer, tem coisa que não é legal, né? Porque senão você vai cada vez mais se chafurdando naquele assunto, né? Naquela coisa, naquela situação. Então, obviamente, né, se você vibra, por exemplo, um sentimento negativo em relação ao outro, naturalmente você já deve se perguntar: puxa, mas por que eu senti isso? Né? O que isso causou em mim? Se a gente partir do pressuposto que a gente está minimamente equilibrado, quando acontece uma coisa ruim, isso vai te gerar uma coisa estranha, e você fala: puxa vida, isso não foi legal, a sensação de sentir isso não foi boa, então o que eu vou fazer com isso, né? E a partir de então a gente começa a trabalhar para não sentir isso mais, né? Tá, o que eu tenho que fazer para não sentir ódio do outro? Se você ainda, por exemplo, no exemplo da política, né? Eu gosto de ser bem didático nisso, e eu faço isso. Se você não tem capacidade ainda de lidar com isso sem se estressar, sem ficar nervoso, sem perder o controle, não se envolva com isso. Mas é impossível, não sei o que lá. Assim, você já está tão intoxicado disso que você sequer
consegue imaginar a possibilidade de se libertar disso. É a mesma coisa que falar para um viciado, um cara, sei lá, um cara fumante. Você fala para o fumante, para de fumar. Ele fala, não posso, eu sinto fraqueza, minhas pernas começam a tremer, eu não durmo se eu não fumar, eu sou muito nervoso. Enfim, a pessoa justifica um monte de coisa para justificar o vício dela e não mudar de atitude. Mesma coisa a pessoa que está, sei lá, sentindo ódio pelo outro porque o outro votou no partido contrário, né? Então assim, se a gente precisa assumir pra gente que a gente não tem capacidade de lidar com isso, e tá tudo bem. Deixa isso aí meio estacionado na tua vida e na medida do possível vai cuidar da sua vida, segue o jogo, entendeu? E aí se você tiver condições mais à frente, mais algum dia, você vai se libertando, porque a vida é isso, né? Eu tenho vários caminhos que eu posso usar para chegar num determinado destino. Agora, se eu escolher, porque eu quero escolher os piores caminhos, eu não posso reclamar se eu cair num buraco. Tá tudo certo, você escolheu, né, ir pelo pior caminho, então tá tudo certo. Voltamos ao exemplo, por exemplo, de uma pessoa que fuma. Você fala assim, beleza, olha, isso não vai dar certo. Cigarro não é legal, cigarro faz mal. Você quer isso mesmo? Beleza. Então não reclama. Não reclama do que vai acontecer, né? E vejam, eu não estou falando isso que, né, como um motivo de perseguição. É que a gente já sabe que tem coisa que a gente sabe que não vai dar certo. Tem coisa que a gente sabe que não vai dar certo. Então é melhor evitar, né? Tem uma coisa, né? Hoje em dia todo mundo fala, fulano tem preconceito, né? Meu irmão tem umas tiradas ótimas. Ele fala, não é preconceito, é pós-conceito. Mas como é que é isso? De tanto você ver acontecer, você já sabe o que é. Não tem como fugir daquilo, entendeu? Então, né? Enfim. Mas é isso. Vamos fazer uma prece pelo que eu chamo de prece pública, que é uma prece que a gente faz para as pessoas, para as consciências, tá? E vamos fazer uma prece pelas pessoas dos outros credos. Pode ser assim? Pelos nossos irmãos, pelas pessoas que você sabe que são de outros credos, tá? De outras religiões, tá? Que são legais, que têm seus pontos favoráveis, né? Vamos pedir, mas não pedir para ela mudar de religião ou de credo, de seita, nada disso não. Vamos fazer uma prece pedindo para que Jesus abençoe a vida deles e seja uma vida cheia de alegria, de paz, de amor, de coisas legais, e que eles continuem dentro dos seus credos se isso for melhor para eles. Vamos lá? Pai de infinita bondade e amor, teu nome seja louvado. Agradecemos infinitamente a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, e que vós, os bons espíritos, possam abençoar cada um dos nossos irmãos, que de um jeito ou de outro, usando de um credo ou de outro, manifestam o seu amor por ti. Abençoa, Senhor, a todos nós, iluminando as nossas consciências para que cada dia mais nós possamos melhorar. Que os bons espíritos estejam ao nosso lado, induzindo os nossos pensamentos para que nós possamos dar passos largos em direção ao esclarecimento e ao entendimento de nós mesmos. Que a sua paz seja infinita, que a alegria, tua alegria, seja milagrosa, e que todos nós possamos, à nossa maneira, cada um à sua maneira, louvar o teu nome, pelas tuas instruções, pela tua bondade, pelo teu amor, pela sua justiça, e que Jesus abençoe a todos nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso cada dia nos dai hoje,
perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus. Não apareceu muito bem, mas a página é 123. O que fazes? Mas não é o que fazes uma pergunta, é uma afirmação. Então é o que fazes. A vida passa e passam as oportunidades de trabalho, fora e dentro de nós. Se nos faltar a observação do que fazemos e deixamos de fazer, praticamos irregularidades constantemente, sem percepção das falhas. Isso é falta grave, porque se não vigiamos a nós mesmos, que contas poderemos dar ao Senhor das nossas obrigações? Regularizemos nossos passos, que eles sejam conscientes, porque é na consciência que disciplinamos os nossos atos e consertamos a nossa conduta. Se os outros nos perguntam o que fazemos, como responder se não participamos conscientemente dos nossos atos? Sempre nessa resposta entramos com um pouco de mentira. Quando nos referimos aos outros, temos o prazer de dizer a verdade. Isso quando não exaltamos os erros dos companheiros. Isso não é autodefesa. É querer iludir-nos a nós mesmos, sem medir as consequências advindas desse jogo de irresponsabilidades. É dever da criatura participar positivamente de todas as manifestações dos seus desejos, de tudo o que faz. Pois se responde pelo que faz, é a lei que deve saber o que fazer. Nós, por natureza, somos frios no tocante à nossa própria conduta. Não há interesse em reparar com urgência as nossas faltas. No entanto, a língua coça ante os desequilíbrios alheios. Propagamos os erros de nossos companheiros com ênfase que chega a impressionar até nós mesmos. Onde arranjamos tanta energia, tanta disposição para tal evento negativo? Mas diante dos nossos feitos, não necessitamos ter cursos em qualquer escola para arranjarmos os mais requintados argumentos que falseiam a verdade e nos colocam como vítimas, culpando os outros. A tomada de luz de nossa parte está sempre ligada, mas a dos nossos irmãos, cortamo-la até os fios. É por isso que a doutrina espírita, interpretando Jesus, trouxe a missão de revelar aos homens que tudo que fizermos aos outros, estaremos fazendo a nós mesmos. O que damos, recebemos. O que negamos, ser-nos-á negado. Havemos de bater nessa tecla até que saia a nota, ou melhor, ainda, a música. A criatura que começa a analisar a si mesmo, fazendo-se juiz dos seus próprios feitos, começa a despertar para a luz de Deus. O homem, sabendo que dentro de si existe um celeiro de talentos a serem usados, mudará o roteiro que antes percorria inconscientemente. Não tenhas medo de pesquisar a tua própria vida. É nessa análise profunda que terás a intuição das mudanças necessárias para que se estabeleça a paz no teu coração. Nunca deves temer. Quando te perguntarem o que fazes no caminho, a tua boca será instrumento da tua consciência, e a tua consciência libertará o que o Espírito verdadeiramente é, com prazer de dizer a verdade. Os primeiros dias da tua reforma de ideias
se não de palavras, por vezes atentados inúmeros aparecerão pela rejeição dos órgãos, quanto mais da mente viciada em hábitos que não condizem com a moral evangélica. Mas, se te dispuseres a lutar, a subir o próprio Calvário para a glória da vida rumo à libertação, não deves esmorecer, e seguirás até o fim, que o sol sairá em teu coração com todo o esplendor, depois que fizeres a tua parte dentro da grande parte feita por Deus. E é bem verdade, né? Que a gente, quando é com a gente passa um pano, né? Nossa, não, porque eu sou tão sofrido, porque, né? A gente nunca tem culpa, né? Sempre é por causa do outro, né? Sempre é por causa do outro que alguma coisa nos acomete, né? A gente nunca faz nada, a gente nunca é responsável por nada, né? Mas é bem isso. Quando a gente é assolado, né? Alguém instiga a gente, mas rapidamente a gente já começa a soltar um monte de bobagem a respeito dos outros, né? E é um negócio que isso é um vício, né? Que a gente, na medida do possível, precisa aprender a controlar, mudar, trabalhar isso, né? Porque é aquela história. Se a partir do momento que a gente fala mal dos outros, a gente abre precedente para que os outros falem mal da gente também, né? Então é um negócio muito engraçado. Mas enfim, né? Estas são aquelas arestas que a gente consegue perceber na medida do possível no nosso comportamento e tenta mudar, né? Aí nesse sentido é legal a gente ter uma coisa dogmática, né? Uma coisa que diz, ó, isso é feio, isso não é, isso não é legal. A gente sabe, no fundo a gente sabe que tá pisando na bola, né? Mas às vezes o prazer do momento é maior do que a verdade, né? E a gente às vezes aumenta a desgraça na vida do outro, né? Porque a gente amplia o defeito do outro enquanto a gente reduz os nossos defeitos, né? Em relação à vida. Então, se alguma coisa não dá certo é porque somos vítimas, né? Se alguma coisa não dá certo na nossa vida é porque somos vítimas, mas quando não dá nas vidas do outro é porque é culpa do outro, né? Enfim, refletir sobre isso, né, gente? Isso é mania, é vício, né? E a gente tem que, na medida do possível, ir trabalhando isso e tirando isso da nossa vida, porque não é legal. Dogmaticamente falando, isso não é legal. Tá certo? Vamos fazer uma prece por nós mesmos, pelos nossos desafios, pelas nossas angústias, pelas nossas necessidades, a fim de que os bons espíritos possam abençoar a nossa trajetória também, né? Afinal de contas, é melhor pedir por uma coisa boa, né? Ou seja, pedir para que haja uma transformação positiva do que qualquer coisa. Pai de infinita bondade e amor, teu nome seja louvado. Pedimos humildemente que vós, os bons espíritos, abençoem as nossas vidas, orientando os nossos pensamentos, e que a política do vigiar e orar fique sempre ativa em nossas consciências, a fim de que nós possamos replicar um pouco do bem que Jesus nos ensinou, e que, na medida do possível, possamos diminuir as influências das negatividades no nosso modo de vida. Pedimos humildemente que vós, os bons espíritos, amparem-nos em nossa caminhada
insuflando em nós bons pensamentos e alegria. E que Jesus abençoe a todos nós, que assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. Graças a Deus. Abrindo uma página nenhuma, né? Vamos lá. Ser um canal do amor. Servir é colocar os seus dons e talentos a serviço do propósito maior, que é a expansão da consciência. Em outras palavras, servir é tornar-se um canal do amor para fazer o outro brilhar, para fazer o outro acordar, para fazer o outro feliz. Ao servir, você se torna um elo na corrente da felicidade. E nesse caso, a felicidade passa por você para chegar no outro. Que é aquele caso, né? A gente, pelo medo do comportamento do outro, a gente tenta diminuir o outro para a gente se sentir forte, para a gente se sentir seguro em relação ao outro, né? Já que o outro causa medo, então eu diminuo o outro para eu ficar bem. Só que quando eu faço isso, né? Eu tento diminuir o outro, naturalmente eu atraio para mim as energias ruins, as vibrações ruins. E aí parece que cada vez mais essa sensação de criticar o outro, criticar os outros, criticar as coisas, né, vai se fazendo cada vez mais necessária na nossa vida. E a gente vai ficando com uma vida amarga, né? Então, na medida que a gente tenta diminuir o outro, na verdade a gente vai se diminuindo também. Né? Lembra que eu falei para vocês que as energias acessórias elas vão se aproximando da gente na medida em quando a gente faz uma coisa, tudo em torno daquilo que a gente fez volta para nós, e de um jeito indireto, mas de qualquer jeito isso acaba voltando para nós e nos abarcando, né? Então é isso, né? Uma coisa nos causa medo, a gente recusa esse, né? Tenta diminuir o outro. Quando a gente tenta diminuir o outro para se sentir grande, a gente, na verdade, aí a vida vem e te mostra mais uma coisa que te ameaça, e depois a vida te mostra outra coisa que te ameaça, e aí você vai vivendo você vai virando um ser extremamente ameaçado o tempo inteiro. E aí a única coisa que você consegue fazer a partir disso é reagir. E aí cada vez mais o teu universo vai ficando pequeno, vai ficando limitado, vai ficando circunscrito dentro de um universo muito pequeno. O teu universo vai diminuindo. É por isso que a gente, né, normalmente quando a gente fala, né, não que isso seja verdade, mas às vezes a gente vê aquelas pessoas mais idosas, né, que tem aqueles pensamentos antigos, né? Antigamente se falava assim, gente antiga, né? Isso aí é gente antiga.
né? Na minha cidade a gente falava isso. Porque vai tendo essas ideias, né? Essas ideias de antigamente, essas ideias que não mudam, né? Porque antigamente as coisas demoravam para mudar, né? As coisas demoravam para mudar. Hoje em dia não, hoje as coisas mudam mais rápido. Então as ameaças são mais constantes. E aí isso naturalmente está adoecendo a gente mais rápido. Porque se antes a gente tinha, grosseiramente falando, 30 ameaças por ano, hoje a gente tem 300. Se antes você ficava sabendo uma vez por ano que alguém tinha, sei lá, matado uma pessoa lá no bairro de cima, hoje você liga a televisão, é 15 por minuto que você fica vendo, né? Esses programas de violência, por exemplo, tem gente que gosta disso, de ver esse tipo de programa, né? Então aí vê um negócio desse e fala, meu Deus do céu, quanta ameaça, né? Então hoje a gente tem muito mais ameaça, a gente é muito mais ameaçado, a gente é muito mais coagido, é muito mais pressionado de todos os lados, né? Então isso vai acuando a gente, né? Vai deixando a nossa vida, a gente acaba desenvolvendo um jeito temeroso de viver, né? E por conta disso a gente tenta, na medida do possível, devolver isso para o mundo em forma de amargura, de medo, de tristeza, de repulsa, de diminuição, de preconceito, esse tipo de coisa, né? Então, quando eu falo das pessoas mais antigas, né, que elas viviam bem, passavam a vida com 1, 2, 3 crenças a respeito de um assunto e estava tudo certo. Hoje não tem mais isso, né? Hoje essas crenças elas são revolvidas a cada semana. O que era verdade não é mais verdade, né? E aí, na verdade, por conta disso, né, dessas ameaças todas, a gente parece que vive mais, como é que eu digo? Mais provocado, vamos chamar assim, acho que é um bom termo. A gente vive mais, o tempo inteiro ameaçado, né? O tempo inteiro. E aí, naturalmente, o que é mais importante disso tudo é que a nossa responsabilidade, a nossa autorresponsabilidade aumenta também. Se eu sofro muito mais ameaça, eu tenho que tomar uma atitude em relação a isso. O que eu vou fazer daqui pra frente, né? Então, pra gente escolher os melhores caminhos, como eu já disse, né? E tudo bem, se você não tem capacidade de, usando um desses caminhos, né? Por exemplo, se um dos caminhos é ter que atravessar um rio a nado e você não sabe nadar, naturalmente você não deveria escolher esse caminho nesse momento. Afinal de contas, você não sabe nadar, você vai morrer afogado. E não tem problema nenhum você admitir isso pra você, que você não tem capacidade de lidar com isso, porque às vezes a gente não tem mesmo, e tá tudo bem. E falar, beleza, isso eu não dou conta de resolver não. Então é melhor eu procurar não me envolver com isso, porque eu sei que eu vou me lascar, né? E na medida do possível escolher o que é melhor para você, para tua vida, para os teus caminhos, né? Para que você viva mais tranquilo, né? Afinal de contas não tem problema nenhum, ninguém te condenou a viver sofrendo, ou viver acuado, ou viver triste, ou viver depressivo, ou viver sem dinheiro, ou viver, ninguém te condenou a isso, né? A nossa vida é feita de escolhas, às vezes escolhas que fizeram para nós, mas uma vez que a gente assume e entende que a gente pode mais, que a gente pode mudar esse caminho se a gente quiser, não vai ser do dia para a noite, mas a gente pode mudar se a gente quiser. A gente pode ser outra versão de nós mesmos, nós podemos ser o que nós quisermos, basta que a gente queira. É lógico que não vai ser assim no piscar de olhos, né? Mas pode durar 1 mês, 2 meses, 3 meses, 8 meses, 8 anos, não tem problema. Mas se eu quiser mudar, eu mudo,
Se eu quiser me transformar em outra coisa, em ter outra profissão, ter outro relacionamento, ter outra postura, ter outro filho, o que eu quiser eu posso ter. Basta que eu queira. Então acho que isso é uma reflexão importante pra gente ter, né? Ninguém te condenou a nada. Você faz as suas escolhas. Tá bom, gente? Agradeço demais a presença de vocês aqui. Que a gente possa se ver em breve em mais um Evangelho no Lar. Tá bom? Até lá então. Boa semana.